notícias. Jornal das 10, edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, a situação do hantavírus pode mudar? É o alerta da Organização Mundial da Saúde, que, no entanto, afirma que, de momento, o baixo risco mantém-se. A OMS apela aos países para que sigam as orientações e afirma que o trabalho ainda não terminou com o repatriamento dos passageiros do cruzeiro Óndios. O diretor-geral Tedros Ghebreyesus alerta para a possibilidade de surgirem mais casos de contágio. É o que adianta o jornal El Mundo. O responsável considera que não há indícios de que estejamos perante um início de um surto de maior magnitude, mas lembra, a situação pode mudar. E, entretanto, as próximas horas serão determinantes para a cidadã francesa infectada com hantavírus. É o que revela o especialista do hospital francês onde está internada a mulher de 65 anos. O estado da cidadã francesa infectada é grave, apresenta a forma mais severa da infecção pulmonar causada pelo vírus, tem prognóstico vital reservado e encontra-se sob ventilação artificial. Donald Trump recusa a ajuda da China para resolver o conflito no Irão. Ainda que seja relevante a aproximação entre Pequim e Teherão, o presidente dos Estados Unidos considera que a intervenção chinesa é desnecessária por acreditar que vai conseguir resolver o conflito, quer seja ou não, de forma pacífica. Eu não acho que precisamos de ajuda nenhuma com o Irão. Nós vamos ganhar de uma maneira ou de outra. Vamos ganhar de forma pacífica ou não. A força marítima deles desapareceu. A força aérea deles desapareceu. Todos os elementos da máquina de guerra deles desapareceu. Nós vamos vencer. Trump promete um encontro positivo com Xi Jinping. A caminho da China, o líder norte-americano defende que o presidente chinês é um amigo pessoal, assegura uma boa relação entre os dois. Ele é um amigo meu, ele é uma pessoa com quem nos damos bem e eu acho que vamos ver coisas boas a acontecer. Esta vai ser uma viagem muito entusiasmante. Muitas coisas boas vão acontecer. E garante, como ouvimos aqui, que vai haver boas novidades destes 2 dias de visita oficial a Pequim. E por cá, o PS acusa o governo de estar a fazer o contrário do que o SNS precisa para melhorar as condições de resposta nos hospitais públicos. E responsabiliza o primeiro-ministro. Estratégia errada, desde logo de falhas orçamentais à falta de planeamento, até à desvalorização do órgão que gera saúde. É o entendimento da dirigente socialista Maria Antónia Almeida Santos. O governo, em nosso entender, tem feito o caminho oposto àquilo que é preciso fazer. A desvalorização da direção executiva, as demissões, a desorçamentação expressiva que aconteceu até já em março, que foi preciso fazer uma injeção financeira nos hospitais e também todos sabemos que não há planeamento. Portanto, sem estes instrumentos não há autonomia nem boa gestão, não há competência. Infelizmente, o Sr. Primeiro-Ministro mostrou incompetência a gerir este setor. O Sr. Primeiro-Ministro é o primeiro e último responsável por esta situação. Maria Antónia Almeida Santos, que é uma das porta-vozes do PS para a saúde, lamenta o decréscimo na atividade assistencial, seja em consultas ou em cirurgias, considera que prova a falência do sistema público às mãos do governo de Luís Montenegro. A Ministra do Trabalho está contra o projeto do PS para reduzir os internamentos sociais nos hospitais que ocupam camas de forma desnecessária. Para Rosário Palma Ramalho, a medida agora aprovada só causa mais confusão no sistema. O programa chama-se Voltar a Casa. Foi aprovado contra a vontade do governo. Teve votos a favor de toda a esquerda e abstenção da Iniciativa Liberal. No Parlamento, a Ministra do Trabalho considera que a medida dos socialistas para aliviar as camas nos hospitais entra em conflito com medidas do governo. A alteração que nós fizemos à portaria 38A é uma alteração muito significativa, exige uma nova forma de colaboração interinstitucional entre serviços do Ministério. As entidades tiveram um tempo para concorrerem, se prepararem para este efeito e, de repente, se vier uma coisa nova e diferente, não se vai aplicar bem nem esta, nem a que vier. A Ministra diz ainda que as estruturas residenciais para pessoas idosas não podem ser remédio para todos os problemas.
E a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia acusa o governo de ter cometido um equívoco matemático no que toca ao reforço dos 400 agentes para Lisboa e Porto, medida anunciada hoje pelo Primeiro-Ministro, que fala no aumento de 200 PSPs para cada uma das cidades. Em comunicado, a ASP afirma que as declarações de Luís Montenegro configuram uma narrativa de conveniência que ignora a realidade das esquadras, servindo apenas para contornar a dificuldade do governo em regenerar o efetivo. A associação diz que a medida anunciada pelo Primeiro-Ministro é inviável e não representa um reforço, mas apenas uma gestão da escassez, ou seja, é tirar de um lado para colocar no outro. A ASP diz não se rever em estratégias de imagem e exige o que diz ser o fim das manobras evasivas e o início de negociações responsáveis que valorizem os profissionais e resolvam de forma definitiva os problemas estruturais da instituição. E Diana, chegou hoje a Portugal um grupo de famílias que foram vítimas da guerra na Ucrânia. Foi recebido pela Ministra da Cultura, Juventude e Desporto. Uma iniciativa decorre no âmbito de um projeto promovido pelo Ministério da Defesa e pelos veteranos de guerra na Ucrânia. O objetivo é apoiar as famílias de militares e vítimas de guerra. Marta Caramelo Nobre. E não é a primeira vez que Portugal acolhe mães e crianças ucranianas em programas semelhantes. Desta feita, 18 crianças e 14 mulheres, na maioria dos casos viúvas, da região de Dnipro, uma das mais fustigadas pela guerra. Durante 2 semanas vão ficar a residir num centro de reabilitação em Santarém. Vão ter acesso a acompanhamento psicológico, fisioterapia e atividades lúdicas e culturais num programa orientado para a recuperação emocional. A ministra Margarida Balseiro Lopes sublinha a importância do apoio a este tipo de iniciativas. A verdade é que estas pessoas chegam a Portugal e conseguem dormir 2 semanas sem o som de sirenes ou sem necessidade de irem para abrigos. E esta tranquilidade, esta hospitalidade que o povo português obviamente também é muito nosso, esta sensação de paz que conseguem ter nestas 2 semanas. E chegam mais grupos antes do verão, diz a embaixadora da Associação dos Refugiados Ucranianos em Portugal, Teresa Leal Correia. Temos expectativa não só de um terceiro grupo de senhoras e crianças, como de militares. Para estas famílias, a viagem representa mais do que uma deslocação humanitária. É uma pausa num possível percurso marcado pela perda, pela incerteza e pela violência de uma guerra que continua a deixar marcas na sociedade ucraniana. Um trabalho da repórter Marta Caramelo Nobre, que esteve a acompanhar a chegada das famílias ucranianas marcadas pela guerra ao aeroporto de Lisboa. E são agora 10h08. Que outras notícias marcam a atualidade, Diana? A primeira tranche do empréstimo europeu de 90 mil milhões para a Ucrânia será para drones. Foi o que anunciou hoje a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, que indicou que vai ser desembolsada em junho. A alta representante para os negócios estrangeiros e política de segurança frisa, contudo, que o empréstimo não é suficiente. Defende que é preciso aprovar os 6 mil milhões do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e que têm estado bloqueados desde 2024 devido ao veto do governo da Hungria, até então liderado por Viktor Orbán. A organização não governamental Save the Children estima em mais de 4 o número diário de crianças mortas ou feridas no Líbano, apesar do cessar-fogo declarado a 17 de abril. Pouco antes do arranque de novas conversações de paz previstas para esta semana em Washington, a ONG indica que os novos dados divulgados pelo Ministério da Saúde libanês apontam para a morte de 22 crianças, 89 ficaram feridas desde o início da trégua. As violações constantes do cessar-fogo impedem as famílias de regressarem a casa, é o que frisa também a organização. O Ministério Público brasileiro pede a condenação de Eduardo Bolsonaro, filho do antigo presidente brasileiro, pelo crime de coação contra os magistrados que julgaram o pai, Jair Bolsonaro. Em causa a deslocação do ex-deputado aos Estados Unidos para que Washington imponha sanções contra os juízes do Supremo Tribunal Federal. Em simultâneo, a Casa Branca estabeleceu, aliás, no ano passado, tarifas de 50% sobre grande parte das importações brasileiras. Depois de uma negociação posterior com o governo de Lula da Silva, a administração de Trump recuou e suspendeu a maioria das tarifas comerciais. E assim terminamos o Jornal das 10, edição da jornalista Diana Rosa. Está de regresso às 10h30. Até já. Até já.